Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral nós faremos uma breve revisão sobre o espaço geográfico industrial. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Bem, o ponto de partida para nós compreendermos a questão da industrialização dentro do espaço geográfico está ligado principalmente à nossa definição conceitual de espaço geográfico. O espaço geográfico ele é o espaço composto de diversas paisagens formadas ao longo do tempo, somados à sociedade que nele vive e que o transforma. A industrialização ela alterou o espaço geográfico de forma significativa em diversos aspectos, tanto os aspectos sociais quanto os aspectos de natureza econômica. A Revolução Industrial ela foi um conjunto de transformações no processo produtivo, que começou na Europa no fim do século XVIII, em especial no Reino Unido, e se estendeu posteriormente para outros países do mundo, dentre os séculos XIX e XX. Divisão Internacional do Trabalho consiste na especialização produtiva de cada país nas trocas comerciais realizadas entre os seus parceiros. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos os países produtores de tecnologia e consumidores de matérias-primas. No segundo grupo, nós temos os países que são fornecedores de matérias-primas e importadores de tecnologia. O primeiro grupo, no qual eu exemplifiquei, nós podemos aplicar os países desenvolvidos. O segundo grupo, no qual eu exemplifiquei, nós podemos colocar os países subdesenvolvidos. E entre o meio termo, nós podemos agrupar os países emergentes. Quando nós trabalhamos a distribuição dos parques industriais, a industrialização ela varia de região para região do globo terrestre. Então, por exemplo, quando nós falamos na União Europeia, os principais parques industriais europeus estão localizados no Reino Unido, na França e na Alemanha. Lembrando, né, que o Reino Unido está em processo de saída da União Europeia, o chamado Brexit. Em relação aos Estados Unidos da América, os Estados Unidos ele pode ser considerado o país cuja a economia é a maior do mundo. Sendo assim, os Estados Unidos da América eles apresentam um parque industrial diversificado, onde se destacam o chamado Manufacturing Belt, cinturão industrial no Nordeste, e o Sun Belt no Sul e no Oeste. Já no Japão, os maiores parques industriais concentram-se nas cidades de Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe e Kyoto. Então, essas cidades são os principais polos industriais da chamada indústrias de bens de consumo. Quanto aos tigres asiáticos, que no caso é um agrupamento no qual envolve países que se industrializaram em um ritmo agressivo e se tornaram sinônimos de prosperidade econômica, nós podemos mencionar entre os tigres Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Esses países eles tiveram industrialização tardia, só que porém eles foram impulsionados por investimentos estrangeiros. Então, apesar dessa industrialização ser considerada tardia, eles conseguiram desenvolver economicamente. Quanto à industrialização da Rússia, a Rússia ela herdou o parque industrial da União Soviética e hoje ela se destaca principalmente pela produção petroquímica e siderúrgica. Lembrando que um dos grandes problemas da Rússia, principalmente na transição do socialismo para o capitalismo, foi justamente a questão de converter as indústrias bélicas em indústrias de tecnologia. É por isso que a industrialização russa ela não é assim totalmente completa. Falando um pouquinho sobre a industrialização chinesa,
Hoje a China ela apresenta um elevado crescimento econômico e a origem desse crescimento data desde o ano de 1976, quando o governo Deng Xiaoping foi responsável por criar as zonas econômicas especiais e as zonas de proteção às exportações. Quando nós falamos em relação à Índia, a Índia é um país no qual se destaca industrialmente, principalmente pela questão dos setores têxtil, químico, alimentício, mecânico, automobilístico, siderúrgico e de informática. Quanto à industrialização do México, nós podemos mencionar os setores têxtil, alimentício e petroquímico. Tanto que o México ele faz parte do NAFTA, do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, onde recebeu uma onda de investimentos na década de 90. Só que, em grande parte, esses investimentos se deu através da implantação de indústrias. Só que essas indústrias elas foram apelidadas de maquiladoras, pelo fato delas produzirem apenas componentes e a montagem final é realizada nos Estados Unidos da América. Falando um pouquinho sobre a Argentina, a indústria argentina ela é diversificada e sobressai os setores siderúrgico, metalúrgico, automobilístico, mecânico, químico, naval, têxtil, alimentício e de bebidas. Então, logo depois do Brasil, a Argentina, digamos que ela acaba sendo um dos maiores destaques na produção industrial dentro do Mercosul. Em relação ao continente africano, o continente africano ele possui um baixo índice de desenvolvimento industrial. As únicas áreas industrializadas do continente, África do Sul e Egito. Só que, além desses países, nós temos os países de industrialização média, no qual estão inseridos o Marrocos, a Tunísia e a Nigéria. Falando um pouquinho sobre agora a industrialização do Brasil, para nós finalizarmos a nossa revisão. A industrialização do Brasil, ela se inicia principalmente no início do século XX. E ela foi marcada pela concentração de investimentos públicos e privados no Centro-Sul. E a atividade industrial brasileira, inicialmente ela se concentrou nos estados do Sudeste e do Sul, só que hoje, no século XXI, a tendência é a chamada desconcentração industrial. A desconcentração industrial consiste na redistribuição das indústrias pelo território, a fim de tornar esse território desenvolvido industrialmente em várias regiões, e não concentrando apenas em uma. Tanto que hoje as regiões que receberam incentivos industriais por conta dessa política de industrialização foram as regiões Nordeste e Centro-Oeste. Já em relação ao Sudeste, o Sudeste é a região mais estruturada industrialmente e se caracteriza por ser um importante polo industrial. E, sobretudo, nessa região está concentrada as principais regiões metropolitanas. Então, além da região metropolitana de São Paulo, nós temos os parques tecnológicos de Campinas e São José dos Campos. Em relação à industrialização do Sul, a indústria do Sul ela é de pequeno e médio porte, só que porém ela é moderna e diversificada. Fora isso, nós podemos mencionar como principais parques industriais os das regiões metropolitanas e, em menor parte, os localizados nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Londrina e no Vale do Itajaí. Em relação à industrialização do Nordeste, as indústrias elas estão concentradas no litoral, porque o litoral, em especial a chamada Zona da Mata, é a área mais desenvolvida e urbanizada da região Nordeste. Então, sendo assim, destacam-se as indústrias de bens de consumo e os principais polos industriais são o de Camaçari, na Bahia, e o de Soapé, no estado de Pernambuco. Em relação à industrialização da região norte, a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus
consistiu em um importante polo industrial para a região. Só que, porém, a Zona Franca de Manaus é o único polo industrial localizado na região norte e é principalmente especializado em produtos eletroeletrônicos, e as indústrias estabelecidas dentro dessa zona, elas são isentas dos impostos federais. Só que, além dessa questão da Zona Franca de Manaus, nós temos polos industriais de pequeno porte na região metropolitana de Belém, tanto nos municípios de Marabá como Barcarena. Já em relação ao centro-oeste, a industrialização concentra-se na região metropolitana de Goiânia. E justamente essa indústria estabelecida nessa região está ligada ao setor de bens de consumo, produtos alimentícios e principalmente a extração de minérios. Bem, por aqui eu encerro a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.